dia a todos, aqui é o Padre Márcio da Paróquia São Guilherme. Hoje é quinta-feira, dia 27 de maio. Vamos ouvir a mensagem e o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós ouvimos uma passagem muito bonita do Evangelho que fala do cego Bartimeu, né? Chamado o cego de Jericó. Ele é chamado filho de Timeu, Bartimeu. Na verdade, aqui a tradução ela pode nos levar a um equívoco, né? Na verdade, aqui não tem o nome do cego. Bartimeu significa filho de Timeu. E aí, na tradução, fica parecendo que é o nome dele, né? Mas Bartimeu é filho de Timeu. Então, só para a gente não tem o nome dele, né? Tem apenas o nome do pai, né? O Timeu, né? Bart significa filho de Timeu. Ele era cego, mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu Jesus dizer, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nesse evangelho, a gente olha principalmente para o problema da perseverança, né? A perseverança das pessoas que passam por dificuldades. Antes da gente falar da perseverança, é bom a gente abrir um parênteses nessa reflexão. No tempo de Jesus havia pessoas que estavam desvalidas na sociedade, excluídas, e muitas delas viviam na extrema pobreza, devido principalmente a doenças. As doenças eram consideradas maldições. Então, a partir do momento que essas pessoas tinham essas doenças, elas eram abandonadas pela família, porque a família achava que se ficasse com uma pessoa amaldiçoada, a família também ficaria amaldiçoada. Então, a família acabava jogando fora essas pessoas e elas iam morando nas ruas e vivendo da caridade dos outros, de esmolas. Hoje nós vivemos em um mundo também onde tem muita gente na rua, muita gente pedindo nos semáforos, muita gente vivendo debaixo de marquises, nos centros das grandes cidades. Até aqui no bairro nós encontramos pessoas assim. E existe um grande número de fatores, né, que vai criando esta vida das pessoas, né? Um pouco diferente da época de Jesus. Hoje nós temos um grande número de pessoas que moram nas ruas devido a problemas mentais, né? A deficiência, os transtornos mentais levam muitas pessoas a viverem nas ruas, já que a família não consegue cuidar. Hoje não temos mais instituições públicas de acolhimento, de internação. Então essas pessoas acabam ficando nas ruas mesmo, porque a família não consegue dar suporte, o poder público também não consegue cuidar dessas pessoas com esses transtornos mais graves e às vezes associados ao uso de substâncias químicas, principalmente o álcool. Então esses transtornos mentais acabam produzindo pessoas que vão ficar nas ruas, né, que são difíceis de serem acolhidas pelas pessoas, pelos amigos ou pelos parentes,
Então, quando esses parentes desistem, essas pessoas acabam ficando nas ruas. Também, obviamente, o grande número de pessoas usuárias de drogas e álcool, né? O álcool, droga também. Quando a gente fala de droga, incluímos o álcool. Então, é um problema pandêmico no nosso Brasil, ou seja, existe uma quantidade inumerável de pessoas com esses problemas, não apenas nas ruas, mas também dentro das nossas casas. Todos nós temos algum conhecido ou familiar nesta situação de dependência química que vai produzir essas pessoas nas ruas. E a gente olha lá no centro de São Paulo, é uma verdadeira zumbilândia, né? Muitas pessoas vivendo mortas-vivas por causa das drogas, né? E os danos físicos e mentais do uso de drogas se tornam irreversíveis, não tem como voltar mesmo com o tratamento, é muito difícil. Então, falar dessa situação, desse cego de Jericó, é pensar também na sociedade de hoje, nas famílias de hoje, olhar para essa situação de falta de dignidade, falta de alimento, falta de moradia, falta de agasalho, de proteção, de cuidado, de higiene, de saúde pública, falta de educação também. Ou seja, as necessidades mais importantes para uma pessoa humana estão eliminadas, né? Estão descartadas por causa dessa situação desumana que é morar nas ruas. É um problema social, é um problema também eclesial, é um problema também familiar, é um problema que envolve várias instâncias da sociedade. Não é apenas o Estado que pode resolver isso, mas é um trabalho que deve ser feito de forma muito conjunta entre todos os sujeitos da sociedade, principalmente a família, principalmente a sociedade em geral, conscientizando do que produz essas situações, né? O que está fazendo com que isso se multiplique, né? Temos também a questão do desemprego, questão social, são situações que precisam ser vistas, né? A cultura também, a cultura hoje das drogas, do uso indiscriminado de substâncias químicas, inclusive o álcool, essa política de publicidade com as drogas, principalmente nas redes sociais, onde as maiores vítimas são jovens e adolescentes que têm acesso a essas propagandas, a essa militância do uso de drogas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente nos programas que as crianças e adolescentes acompanham. É uma situação muito difícil. Mas é bonito ver a perseverança dele indo atrás de Jesus. Toda a situação degradante da vida humana, ela vai exigir uma superação. E o que é uma superação? É uma ação maior, é uma ação super, é uma ação que vai exigir uma força maior. Então, ele tem, nesse evento bíblico, ele mostra para a gente essa superação, essa busca, esse desespero. E muitas vezes isso nos falta nos nossos momentos onde a gente está no buraco, né, no fundo do poço. Falta para nós esta atitude de superação, de buscar uma resposta, de buscar uma força, de arrancar de dentro de nós uma energia que às vezes a gente nem acredita que tínhamos e gritar, porque é a hora de gritar, e dar um pulo, dar um salto, porque é a hora de fazer isso, porque se nós não aproveitarmos agora, nunca mais nós teremos essa oportunidade novamente. E ele aproveitou e conseguiu encontrar com Jesus. Jesus deu para ele aquilo que ele precisava. Jesus falou para ele: levanta, coragem, agora vai, a tua fé te curou. E ele vai enfrentar até as pessoas, né, que estavam ali, né, que queriam impedi-lo de dar isso, dar aquele passo. Muitas vezes as pessoas vão se opor aos passos que temos que dar na nossa vida, mas a gente tem que ter uma decisão, tem que ter perseverança, não podemos parar diante disso, tá bom? Você que está começando na igreja, persevera, não para no padre que é feio, não para no irmão que olha também com cara feia, não para nas primeiras dificuldades, vamos caminhar, perseverança, paciência, vamos adiante. Se Deus quiser, você vai alcançar aquilo que tanto busca na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Hoje é quinta-feira, tem grupo de oração às 8 horas da noite pelo Facebook e também presencial aqui na Matriz. Acompanhe também. Lembrando que das 8 da manhã às 5 da tarde a secretaria fica aberta. Já estamos agendando as missas do final de semana. Lembrando a nossa feijoada, estamos precisando de carnes para enfeitar a nossa feijoada, então pode trazer na secretaria ou entrar em contato com a gente, tá bom? Deus abençoe e obrigado também às pessoas que estão fazendo doação através do QR Code da nossa paróquia. Bom dia, boa quinta-feira.